Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 6, versos 48 a 51. João 6, 48 a 51. Nós vamos fazer menção ao longo da nossa exposição a outros versículos desse mesmo capítulo e por isso eu peço que você já deixe sua Bíblia aberta para que você possa consultá-la, ok? Então, leiamos Evangelho de João, capítulo 6, versos 48 a 51. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Palavra do Senhor. Ao longo de todos os evangelhos, nós podemos perceber que Jesus ele tratava as pessoas que se aproximavam dele com extrema paciência e tolerância. Muitas dessas pessoas se aproximavam de Jesus pelas motivações erradas ou com concepções equivocadas de quem Jesus era, ou da sua missão, ou do que é que ele requeria de quem quisesse segui-lo. Mais uma vez, nós vemos nessa passagem aqui, meus irmãos, a paciência de Jesus em ação com um grupo de pessoas que havia sido alimentado pela multiplicação de pães e peixes ao lado do mar da Galileia. Quando Jesus cruza para o outro lado do mar, essas pessoas o seguem não porque o reconheçam como quem ele é, Deus vindo em carne para salvar o seu povo, mas porque elas estavam famintas por mais pão. Se você observar com atenção, você vai ver que essas pessoas tratam Jesus de um modo até desrespeitoso. Veja só o verso 30 aqui do capítulo 6. Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Eles perguntam. Isso depois deles terem sido alimentados, uma multidão com 5 pães e 2 peixes. E eles perguntam que sinal Jesus vai fazer. Há pessoas, meus irmãos, que jamais se satisfazem por mais que a graça provedora suficiente de Deus as cubra de bênçãos todos os dias. Saúde, alimento, capacidade para trabalhar estão sempre à mesa, mas parece não ser suficiente para essas pessoas, não é mesmo? Se nós pensarmos bem, meus irmãos, esta visão, o que é que o Senhor pode fazer por mim, é uma visão utilitarista de Jesus. Jesus nos serve quando Ele nos serve. Jesus passa a ser um recurso na prateleira, tal qual a dipirona que eu tomo quando eu estou com febre, ou então o pano de limpeza quando eu derrubo um copo sobre a mesa. Resolvido o problema, o remédio e o trapo velho voltam para o armário, até que a necessidade se faça presente novamente. Muitas pessoas tratam Jesus assim. Esse modo de relacionar-se com Cristo, meus irmãos, baseado naquilo que Ele pode dar, está na raiz de algo que nós, reformados, criticamos de peito estufado, a teologia da prosperidade. Nós batemos no peito e dizemos, nós não somos a universal. Mas será que nós somos muito melhores? Já que vivemos ansiosos com os problemas reais ou imaginários que nos assaltam, ou quando nós murmuramos em face da adversidade? Qual é o problema aqui? O relacionamento com Deus, nessa passagem, nessas circunstâncias que eu apontei aqui, ele é medido pelo quanto ele está disposto a atender às minhas demandas. Se ele não me cura, se ele não me dá o emprego dos meus sonhos, se ele não resolve os meus conflitos na família ou no ambiente de trabalho, então deve haver algo de errado, ou comigo ou com ele. Será que eu fiz algo errado e por isso ele não me ouve? No fundo, meus irmãos, pensar assim esconde a ilusão de que, de algum modo, eu posso manipular a mão de Deus, algo que é absolutamente contrário a tudo aquilo que nós cremos como evangélicos. Ou então, nós pensamos, Deus não me ama o suficiente para se importar e eu não tenho a quem recorrer, na verdade, no final das contas. Quando Jesus se identifica com o pão da vida, o que ele deseja é revolucionar a nossa maneira de ler as nossas necessidades e revolucionar também a maneira como nós entendemos o nosso relacionamento com Deus. Jesus quer que eu e você abandonemos o subterrâneo da fé utilitarista e nós elevemos até a cobertura do amor de Deus que nos dá o seu Filho, para que nele nós possamos ter a vida eterna. Jesus é o pão que nos satisfaz.
Jesus é o pão que nos satisfaz. Um pão capaz de satisfazer a nossa necessidade, a minha, a sua necessidade, a necessidade mais profunda, mais significativa, mais relevante que eu e você temos. Primeiro, vamos ver em que sentido Jesus é o pão da vida. Quando a Bíblia fala de pão, ela está tratando da necessidade física mais elementar do ser humano. É nesse sentido, por exemplo, que nós temos a petição do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Talvez se essa fosse uma mensagem pregada aos indígenas de tribos mais remotas, eu teria de dizer que Jesus é a mandioca da vida. Já que esta raiz, a mandioca, é a base da alimentação desses povos. Se fosse uma audiência de office boys da década de 80, talvez eu estivesse dizendo que Jesus é o churrasco grego da vida. Obviamente essa é uma brincadeira, mas que mostra o fato de que Jesus está falando aqui de qual seja a necessidade mais básica do ser humano, essa necessidade que ele é capaz de satisfazer. Qual é a sua necessidade? A sua necessidade mais elementar, na sua opinião? A resposta pode variar de pessoa para pessoa ou de grupo para grupo. Tudo depende da sua percepção de qual é a sua fome e de qual é a maneira de saciá-la. Para uma criança com fome na África, a necessidade perceptível é de um prato de comida. Para alguém que está enfermo num leito de UTI, ver a saúde restaurada pode ser a maior necessidade que essa pessoa experimenta. Para uma mãe que está cansada dos cuidados do dia a dia, uma noite bem dormida é o que satisfaz, é o alvo. Porém, todas essas necessidades percebidas, ainda que elas sejam variadas, existe algo em comum. A satisfação é passageira. Porque a fome da criança na África vai bater novamente em algumas horas. O enfermo, mesmo que seja curado, vai voltar a adoecer. E o sono reparador da mãezinha é apenas um pit stop para mais um dia na correria. A necessidade sempre volta, a satisfação é passageira. Esse é o ponto de vista aqui, o ponto do verso 49. Jesus faz uma comparação entre ele, o pão da vida, e o maná que Deus proveu para o seu povo no deserto. Ninguém há de negar aqui, meus irmãos, que o maná era uma dádiva miraculosa, um ato maravilhoso de Deus que sustentou o seu povo por 40 anos no deserto. Todavia, todas as manhãs, o maná necessitava ser colhido. E toda aquela geração que se alimentou do maná no deserto morreu antes de chegar a Canaã. Ninguém discute que o maná era algo bom. O maná era algo bom, ele só não era capaz de trazer uma satisfação definitiva. É assim com toda satisfação que você pode obter nessa vida. Há pessoas que se alegram em ter dinheiro, ou os prazeres do sexo e das drogas, ou a popularidade e a fama, ou o poder político. Há pessoas que buscam satisfação em coisas mais simples, como família, ou senso de pertencimento a um grupo. Nós agimos em relação às nossas necessidades, muitas vezes como a raposa do desenho do Pica-Pau. Dinheiro, iates, mansões, mulheres. Veja, todas essas coisas são tão boas quanto o maná, mas ainda assim, como o maná, elas passam. É essa a lição de Eclesiastes. Salomão escreveu como Eclesiastes como um homem velho que provou todas as coisas que o seu apetite poderiam desejar. Uma vida que para a maioria de nós seria uma vida invejável, daquelas que você vê apenas no programa do Amaury Júnior, ou na revista Caras, ou no perfil de Instagram de um influenciador famoso, para ser mais moderno, já que eu estou sendo tão oitentista aqui hoje. Mas qual é a sentença de Salomão sobre todas as coisas que ele experimentou? Vaidade. Sem sentido. Correr atrás do vento. Jesus deseja dar a você muito mais do que o maná que perece quando o sol esquenta. Muito mais do que os bolos de mel que eram feitos com ele e que iam embora depois de algumas horas. O que Jesus deseja dar a cada um de nós é a satisfação verdadeira, a satisfação perene, aquela que de modo algum pode ser retirada de nós. É isso que Jesus deseja lhe dar. E como é que se obtém esse pão?
De onde vem? De onde vem o pão? Aqui nós temos uma semelhança entre o pão da vida e o maná, já que ambos são uma dádiva de Deus. Veja só o verso 50 do nosso texto. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Este é o pão que desce do céu. Jesus deixa claro ao longo de toda a passagem que este pão somente Deus pode dar. Veja o verso 32. Ele diz: não foi Moisés que deu o pão a vocês. Não foi Moisés. Você deve se lembrar que uma das maldições da queda era o caráter penoso do trabalho. O homem iria arar a terra, semear com esforço e no final, junto com os frutos da terra, iriam vir as ervas daninhas. Isso quer dizer, meus irmãos, que nenhum esforço humano nesse mundo é completamente satisfatório. Sempre vai haver problemas, sempre vai haver dores, sempre vai haver esforço não recompensado até que a criação se veja livre do seu cativeiro. Mas a teologia reformada na qual nós cremos, ela considera esta maldição, na verdade, como uma bênção. Isso porque, ao negar ao homem a satisfação completa a partir dos seus esforços, Deus ele lança um ataque direto à idolatria da autossuficiência. Quando o pão desse mundo falha em nos alimentar, nós somos chamados a buscar mais além quem de fato pode nos satisfazer. É aqui que nós encontramos um Deus providente. Um Deus que cuida até mesmo de homens e mulheres rebeldes, blasfemos, inimigos de todo o bem. Quando a satisfação segundo esse mundo falha, então nós somos forçados a lembrar da verdade dita por Tiago, de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda boa dádiva vem do alto. Mas é preciso cuidado aqui, porque Jesus não está falando apenas das bênçãos de Deus. Falar do pão da vida não é o mesmo que falar do que Deus faz por nós. O pão da vida não é o que Jesus faz. O pão da vida é o próprio Jesus. De todos os evangelhos, meus irmãos, nenhum deles trata de maneira tão completa e tão insistente sobre a encarnação que João. Desde o início, João apresenta Jesus como o Verbo de Deus, vindo em carne, cheio de graça e verdade, vindo para trazer vida eterna ao homem pecador que se entregar a ele pela fé. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Somente Jesus pode nos dar o alimento que satisfaz. Veja o verso 27. Somente Ele, o Filho do homem, pode nos dar. Ele é aquele a quem o Pai confirmou com o seu selo. Verso 29. Jesus é aquele a quem o Pai enviou a fim de que ele cumprisse toda a vontade do Pai. Que vontade é essa? Versos 39 e 40. Jesus veio para recolher todos os que o Pai escolheu para a ressurreição do último dia, para a vida eterna. Verso 44. Estes ouvirão e responderão positivamente a Jesus, para que, como diz o verso 58, eles possam viver eternamente. Para isso Jesus se fez carne e veio habitar entre nós. Jesus é o pão que desceu do céu. Essa é a verdadeira satisfação, a vida eterna com Deus. Não é apenas a promessa de que nossos espíritos irão descansar com Ele, mas também o nosso corpo. Essa é a nossa alegria. É isso que satisfaz a alma. De que maneira nós aplicamos essa verdade, meus irmãos, de que o pão da vida, que é Jesus, que desce do céu. Como lembra Paulo em 1 Timóteo, tudo que existe nesse mundo é bom se recebido com ações de graças. E nada é recusável. Isso para que você se alegre quando você for abençoado. Uma cura recebida, a oportunidade de se alimentar com os seus filhos ao redor da mesa, um amanhecer que você tem com saúde. Tudo isso é excelente. O cristão não deve ser um masoquista. O cristão não deve ser um estoico. Agora, se viver se resume a buscar essas coisas que eu acabei de mencionar, se nós vivemos na dependência dela para nossa alegria, ou se nós acreditamos que alguém, algum ser humano pode nos dar essa satisfação à parte de Deus, então nós estamos no caminho errado. E nós não devemos nos surpreender quando a frustração vem. Cristãos, meus irmãos, são peregrinos. Nós somos peregrinos. O nosso lugar não é aqui. O seu lugar não é aqui.
Nós admiramos toda a beleza que há nesse mundo, nós admiramos toda a graça, nós admiramos toda a bondade, mas existe dentro de nós como que um incômodo, como o de que falta uma peça do quebra-cabeças da existência. Todo o ser humano experimenta isso de uma ou de outra forma. Como bem definiu Agostinho, naquela que provavelmente é a mais conhecida das frases das suas famosas confissões, Agostinho diz: Tu nos formaste para ti mesmo, e inquieto está o nosso coração, até que encontre descanso em ti. Frase para você postar no seu Instagram hoje, agora. Clica lá, CP Antioquia, né? Faz a menção lá, cp.antioquia, é para você postar agora. Tu nos formaste para ti mesmo, e inquieto está o nosso coração, até que encontre descanso em ti. Acolha definitivamente em seu coração que somente Jesus é o pão da vida e que somente nele nós encontramos a satisfação de que nós realmente necessitamos, a satisfação de uma eternidade em comunhão com Deus. Só em Jesus. Agora, em que consiste esse pão? Em que é que consiste esse pão? E por que é que esse pão pode nos satisfazer eternamente, Guilherme? Qual o poder desse pão? Veja o final do verso 51, o que é que Jesus diz? E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Por que é que a geração do deserto morreu? Eles tinham maná todos os dias, não é mesmo? Porque o maná, meus irmãos, apesar de alimentar o corpo, não tinha poder de infundir vida em quem o recebia. Enquanto nós vivermos nessa realidade, que é a realidade da queda, nós temos a morte tal como uma bomba relógio armada no nosso DNA. Não importa o quanto você se cuide, não importa a sua alimentação perfeitamente equilibrada, não importa a sua rotina intensa de exercícios, não importa a sua disciplina em ir ao médico uma vez por ano. Tal qual o escravo que correu ao lado dos conquistadores romanos nos seus desfiles de triunfo, nós ouvimos um sopro que nos lembra o tempo todo. Memento mori. Lembra-te de que és um mortal. Você vai morrer. E que satisfação pode haver na vida quando a mortalidade está sempre diante de nós? Se a vida se esgota em si mesmo, se essa vida em que nós vivemos se limita a comer, beber e se dar em casamento, como lembra o apóstolo Paulo, nós somos os mais infelizes dentre os homens. Com isso eu quero dizer que não pode haver completa satisfação enquanto a morte for uma variável presente. É preciso extirpá-la como você extirpa um tumor ou então um membro condenado. Mas o que é que significa realmente morrer? Ainda que nós, como cristãos, tenhamos a esperança da vida eterna, experimentar a morte é algo que dói. Dói experimentar a morte. Porque o aspecto mais terrível da morte é a separação que ela representa, a sensação de que, pelo menos por algum tempo, nós estaremos privados da companhia de quem nós amamos. Por isso nós vemos a morte como muito mais do que a cessação da vida física. Morte na vida tem a ver com separação. Separação espiritual. Por conta do pecado, eu e você estamos separados de Deus. Mais ainda, nós estamos definitivamente separados de Deus. Morrer para o homem sem Cristo é morrer para sempre. É passar a eternidade num lugar de sofrimentos inimagináveis. Tão inimagináveis quanto são as glórias do céu. Isto é morrer, à luz da Bíblia. Separação eterna de Deus. Cristo se fez carne, meus irmãos, para suportar na sua carne a nossa morte. Toda a dor, todo o sofrimento humano por conta do pecado, a morte física reservada a todos que pecaram, eu, você, todos nós, a punição eterna causada pela ira de Deus, a inimizade entre Deus e o homem, tudo isto foi lançado sobre Jesus Cristo, sobre a carne de Jesus. Mas essa é uma via de mão dupla. Porque enquanto Jesus recebe sobre si a nossa morte, a nossa punição, nós recebemos a sua vida por meio da ressurreição. Nós morremos para o nosso pecado com Ele, para vivermos com Ele por toda a eternidade. É
nesse sentido que Jesus identifica o pão da vida como a sua carne. Nenhuma satisfação, meus irmãos, que se possa obter nessa vida pode, de algum modo, ultrapassar a satisfação que nós podemos ter, que nós podemos experimentar, sendo reconciliados com Deus. A vida de Cristo infundida em nós é céu aqui. A vida de Cristo infundida em nós é eternidade presente agora. As aplicações aqui são muitas, mas eu chamo a sua atenção para algumas delas. Primeiro, o pão da vida cancela todo escrito de dívida contra Deus, toda sentença de morte, toda condenação. Muitos de nós somos assolados pelas culpas do nosso passado, pelos rancores não tratados, pelos remorsos das oportunidades mal utilizadas, ou pelo remorso das oportunidades que você não utilizou. Todos nós temos um passado. O pão da vida lança fora a morte que há na nossa história. Quando nós nos alimentamos dele, nós temos a certeza de que nós estamos em paz com Deus. As agruras por que nós passamos, sejam elas passadas ou presentes, não são de modo algum um sinal de inimizade com Deus. Você pode passar por todos os problemas dessa vida, mas você sabe, você está em paz com Deus. Você sabe que você foi reconciliado, porque é isso que o pão da vida faz com quem se alimenta dele. Segundo, o pão da vida é o pão da esperança. Nós sabemos que nós vivemos para a eternidade, que quando nós formos feridos pela morte, esse ferimento não é em definitivo. Nós descansamos nessa vida para despertarmos na vida eterna ao lado de Jesus, livres do pecado, livres de todo sofrimento, livres da própria morte. Quem comer desse pão irá viver pela eternidade de Jesus. Console-se. Conforte-se, anime-se nessa certeza quando os laços de morte te alcançarem, seja pela doença, seja pela perda, seja pelo luto, que isto, o pão da vida, preencha a tua vida, porque ele é o pão da esperança. Terceiro, o pão do céu é o pão da novidade de vida. Por meio dele, nós recebemos a força para vivermos uma vida santa. Nós sabemos que a carne de Jesus, o pão da vida, já foi partida por nós. Desse modo, já não somos mais nós que vivemos, mas Ele que vive em nós. A vida que o pão da vida infunde em nós é poder para nós rejeitarmos o engano do diabo, para nós rejeitarmos as tentações da nossa carne, para nós rejeitarmos o modo pecaminoso de ver o mundo. Quando a tentação atacar você pode até dizer, eu não quero obedecer. O que você jamais pode dizer é, eu não posso. Diga, eu não quero. Jamais diga, eu não posso. Quarto pão da vida é o pão do amor de Deus. Porque não pode haver prova maior de quanto nós somos amados do que o pão vivo que desceu do céu, assumir a nossa carne, carregar os nossos pecados, ressuscitar e interceder por nós ao lado de Deus. Nenhuma prova de amor pode ser mais abundante do que Cristo haver se dado por nós, por mim e por você. Mas a quem está reservado o pão da vida? E como é que nós nos apropriamos dele? Como nós nos apropriamos do pão da vida? Como é que se come desse pão? Como se come desse pão? Nos primeiros dias da perseguição romana, quando os cristãos se reuniam para comer a ceia do Senhor, como nós vamos fazer daqui a alguns instantes, cria-se que eles, os cristãos, e isso pensavam os de lado de fora, eles eram canibais, porque eles ouviam falar que nas festas de amor dos cristãos, os seus cultos, as suas ceias, os cristãos se alimentavam do corpo de Cristo. A lenda urbana dizia que uma criança pequena era sacrificada e um banquete então era realizado, e então os cristãos comiam o corpo de Cristo. Era assim que os romanos pensavam. É claro, nós sabemos que essa era apenas mais uma dentre as muitas infâmias que estavam associadas aos cristãos. E hoje em dia não é muito diferente, não é mesmo? Muito a nosso respeito é crido falsamente por quem é inimigo da fé. Nós, reformados, tampouco acreditamos na doutrina da transubstanciação, como os romanos, os romanistas, de que a hóstia, após a sua consagração, se torne o corpo de Cristo, literalmente falando. Nós não cremos nisso.
pão continua a ser pão e o suco de uva que você bebe continua a ser suco de uva. Não há qualquer mudança na matéria deles. A nossa doutrina é outra. Nós acreditamos que nós nos apropriamos do pão do céu, que é a carne de Cristo, por meio da fé. Por meio da fé. É pela fé que os efeitos vivificantes da obra de Cristo são aplicados a nós. Observe no texto, o verso 29. Veja aí, verso 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que ele enviou. Agora, o verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Depois, agora, o verso 47. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Você notou a repetição? Crer, crer, crer. Viu? É assim que você come o pão da vida, pela fé. Aproprie-se de Jesus pela fé. É crer que Jesus é quem ele disse que é, e é crer que Jesus fez aquilo que ele disse que iria fazer. É assim que você se apropria do pão da vida. É crer que o sacrifício de Jesus foi eficaz, que o Pai aceitou a sua oferta em nosso favor, e que por conta disso a inimizade foi eliminada. É crer nisso. Significa que crer que o Senhor Jesus está à direita do Pai, e que sempre que nós recorremos a Deus, por meio dele, as nossas orações são ouvidas. Significa ainda esperar pela sua segunda vinda, na certeza de que ele vem extirpar a existência do pecado, ele vem para eliminar todos os efeitos da maldição da queda. Isso é crer. Isso é apropriar-se do pão da vida, é comer o pão da vida, é comer da carne de Jesus. Mas esse banquete do pão do céu, é para todos? É para todos. Certamente o sacrifício de Jesus seria mais do que suficiente para cobrir os pecados de toda a humanidade. Mas nem todos são convidados a tomar parte no pão vivo. Veja o verso 44, aí do nosso texto. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Isso quer dizer que a fé salvadora, meus irmãos, é uma dádiva de Deus. E Deus não oferece a dádiva a todos, mas a todos que, segundo o verso 45, foram ensinados por Deus, receberam dele a revelação de Jesus Cristo por meio do Espírito. Esses é que se alimentam do pão da vida. É algo ofensivo, não é mesmo? Pensar que a salvação é dada a critério de Deus, independente de obras. Apesar disso, faz todo sentido. Primeiro porque nós somos criaturas, ele é o Criador e ele faz com os seus aquilo que ele bem quiser. É o argumento de Paulo em Romanos 9. Segundo porque nenhum de nós merece tamanha dádiva. E nós jamais chegaríamos a ela se Deus não iluminasse o nosso entendimento. Nenhum de nós merece a salvação. O que eu e você merecemos é o inferno. Aquela música que hoje em dia, bem que já está meio passada, mas que a gente ouvia uns tempos atrás, Senhor, restitui o que é meu. Cara, isso é uma balela. Eu não quero que Jesus restitua o que é meu, não. Restituir o que é meu é restituir minha culpa, é restituir o meu pecado, é restituir minha condenação. Isso é meu. Isso é meu. Salvação é dádiva. É graça. A festa é dele. A festa é de Jesus. Nós somos os convidados e ele convida quem ele quer. Você pode reagir a essa verdade de dois modos distintos. Você pode se sentir ofendido pela suposta injustiça de Deus. Ou então, você pode ser grato pelo convite. Se nessa noite você ouviu do pão da vida, se nessa noite você percebeu a sua necessidade dele, se nessa noite o Espírito tocou no seu coração de que existe dentro de você uma necessidade que por mais que você faça, você não consegue ver saciada, esse é um sinal claro de que você é um convidado para o banquete. Se você hoje percebeu que existe, você entendeu que existe um pão e que você tem uma necessidade que não pode ser saciada por nada nesse mundo,
e você crê que este pão, que é a carne de Jesus, que é o Senhor Jesus oferecido por você, pode saciar, é um sinal excelente de que o convite chegou na sua porta. Eu convido você então a responder como as pessoas que ouviam a Jesus: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Senhor, dê-nos sempre desse pão. Amado Senhor, graças te damos, ó Deus, pelo pão vivo que desceu do céu. Pão que sacia toda e qualquer necessidade. Pão que é mais do que suficiente, ó Senhor, para vivermos uma vida abençoada e feliz à espera da bem-aventurança do céu. Dá-nos, Senhor, fome desse pão, principalmente daqueles que ainda não o provaram. Senhor, que Tu despertes esse apetite nas pessoas que ouviram essa mensagem e ainda hão de ouvir. Bendito Senhor, e a nós que já comemos, já provamos desse pão. Dá-nos, Senhor, nos alimentarmos dele mais uma vez, como faremos na ceia do Senhor, a fim de que nossa fé seja fortalecida e a nossa esperança, a nossa certeza e a nossa alegria estejam todas depositadas em Cristo Jesus. Dá-nos esta graça, Senhor.